O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Boa noite. A caminho das presidenciais, hoje o debate é entre Henrique Gouveia Melo e António José Seguro. Sejam muito bem-vindos. O sorteio ditou que começa António José Seguro e termina Gouveia Melo. Ora, a mais recente sondagem conhecida hoje, António José Seguro, feita já em período de debates, revela que os senhores são os candidatos que sofrem uma queda maior, a queda mais abrupta no último mês. Revela também, algo curioso, que há quase tantos eleitores do PS a apoiar Henrique Gouveia Melo como a apoiá-lo assim. Nós sabemos que as sondagens, valendo o que valem, são, apesar de tudo, um retrato do momento, não definem a decisão de 18 de janeiro, mas nesta fase sente que pode estar a ser vítima de um ajuste de contas com o passado ou há outras razões para não convencer os eleitores socialistas que decidiram apoiar o seu opositor desta noite? Boa noite, Clara de Sousa, boa noite, Henrique Gouveia Melo, e cumprimento os nossos telespectadores. Como disse, há sondagens para todos os gostos. Ainda na semana passada havia uma sondagem que me dava em segundo lugar. Portanto, aquilo que é a minha preocupação é dirigir-me aos portugueses, dizendo que nós precisamos de ter um presidente com experiência política, que não venha ao improviso, não venha a aprender no cargo. Precisamos ter um presidente da República agregador e que seja um presidente inspirador e exigente. Há muita coisa boa no nosso país, mas há muita mudança que precisa de ser feita e eu venho com esse espírito, com essa iniciativa e com essa convicção. E, portanto, não acha que nada esteja a falhar do seu lado, pelo menos para estes sinais que as sondagens vão dando, pelo menos esta última? Vamos ver. Eu sinto-me muito confortável com o apoio que tenho recebido por todo o país. Ainda na semana passada, cerca de 130 presidentes de Câmara. 127. 127, exatamente. Portanto, está a ver. Sinto-me bem acompanhado, sinto cada vez há mais adesão à minha candidatura, portanto, sou um candidato feliz. Agora, naturalmente, ninguém tem unanimidade e vamos trabalhar nesse sentido de dar razões para que as pessoas se aproximem ainda mais da minha candidatura, porque é necessário equilibrarmos o sistema político. Nós temos um sistema político desequilibrado. E precisamos que o campo político que eu represento tenha presença nos órgãos de soberania do nosso país. Já lançou aí uma das provocações, chamemos-lhe assim, sobre a questão da experiência ou não experiência. É um dos temas que também estará presente neste debate. Henrique Gouveia Melo, não sabendo se há ou não uma relação direta com esta queda apontada na última sondagem, ou pelo menos a tendência das últimas sondagens, o senhor tem dito que está a ser vítima de politiquices e de truques políticos de quem está a tentar colá-lo a José Sócrates. Ora, o seu mandatário regional, Afonso Camões, até renunciou, segundo ele, para não o prejudicar. O que lhe pergunto é se, ao optar por escolher ter na sua própria máquina de candidatura elementos que no passado foram muito próximos de José Sócrates, na altura não pensou que estava de facto a correr um risco e a fragilizar a sua candidatura com essas opções? Isso é, mais uma vez, trazer a candidatura ao campo da pequena política. O que quero dizer é que Portugal está neste momento à procura de um líder, porque a presidência é a liderança. Tenho que dizer, com toda a estima que tenho pelo Dr. António José Seguro, que o Dr. António José Seguro não é um líder para os tempos modernos. O Dr. Mário Soares, há 11 anos, disse-o isso de forma clara, disse que o senhor era inseguro e que os seus eleitores não deviam confiar em si. O senhor teve 11 anos fora da política. 11 anos em que aconteceram muitas coisas, o país passou por muitas dificuldades e agora, de alguma forma, vem tentar reciclar a sua carreira política passado esses 11 anos. Nesses 11 anos aconteceram coisas graves, eu estive presente. Estive sempre presente, mesmo não sendo a minha missão, estive em Pedrógão, estive no processo de vacinação, que foi um processo difícil, como todos nós sabemos, e o que está aqui em causa é que eu, e permita-me a franqueza e de alguma forma, dizer que acho que o senhor Dr. António José Seguro é um líder nem-nem. Nem-nem. É um líder, desculpe, não é um líder nem-nem, é um candidato nem-nem. Porque nem líder... Saiu-lhe a boca para a verdade, não é? Quando disse líder. Não. Muito bem. É um candidato que não é um líder, portanto, e também não é verdadeiramente independente. Henrique Gouveia Melo, vamos lá ver se nós nos entendemos. A grande diferença entre nós é que eu não utilizo o poder para humilhar os meus subordinados, como o senhor fez na Madeira. Essa é que é a grande diferença. Que não o qualifica
para candidato, nem sequer para Presidente da República. Quando nós respeitamos a dignidade humana, não fazemos coisas como o senhor fez na Madeira. Isso é que o desqualifica. Em segundo lugar, o senhor apresenta-se nestas eleições. Qual é o seu pensamento político? Olha, se me permite a resposta imediata, quem desqualifica é o seu comentário que o desqualifica para Comandante Supremo das Forças Armadas, porque não percebeu a situação. A situação foi uma revolta grave, que era um rastilho que podia implicar com a disciplina das Forças Armadas, e os revoltosos, para além da revolta, publicitaram a revolta e politizaram a revolta. Mas não é isso que está em causa. Não está o comportamento deles em causa. O que está em causa foi o seu comportamento, que não foi um comportamento que respeitou a dignidade humana. O senhor foi à Madeira, levou as televisões... Eu não levei televisão nenhuma. E fez uma humilhação em público sem que aqueles homens se pudessem defender. Sabe que um dos princípios que está na nossa Constituição é que as pessoas têm direito à defesa. O senhor está a tentar levar isso para aí. O senhor não consegue perceber... Onde é correto? Não consegue perceber que a minha alocução, que não foi uma humilhação, que a minha alocução, naquele momento, parou um rastilho perigoso para as Forças Armadas. E o senhor, se não percebe isso, não tem qualidades para ser Comandante Supremo das Forças Armadas. O senhor está completamente enganado. O senhor está completamente enganado. Aliás, o senhor tem na história de Portugal mais algum dirigente militar que tenha feito o que o senhor fez? Há muitas situações. Não, mas tem um exemplo, dê-me. Não lhe vou dar exemplo nenhum, mas há muitas situações na história. Sabe porque é que o senhor não dá exemplo? Porque não tem exemplo absolutamente nenhum. Não. Isso é indigno, aquilo que o senhor fez. Henrique o senhor Coveimel mostra como é que exerce o poder em público, isso não o qualifica para Presidente da República. Como é que o Henrique Coveimel garante que não chega a Belém com uma postura de comando militar, mas sim com capacidade de negociação política para a função que poderá exercer? Porque, naturalmente, nós adaptamos-nos às missões e às tarefas que nós temos. A Presidência da República é uma missão? Para mim é uma missão. E já provei que tinha essa capacidade. Onde é que eu provei? Provei precisamente na pandemia. Eu tive que lidar, não foi um comando militar, aliás, eu tive que lidar com uma grande desorganização, uma estrutura muito aberta, e nós conseguimos todos, de forma em conjunto, de forma coerente, e num processo que era muito político também, conseguir levar a nossa carta à Garcia. E de forma é que isso o qualifica para Presidente da República? Qualifica-me como qualquer cidadão que concorra à presidência da República. Sou um cidadão, quem vai avaliar dessa qualificação ou não são os meus concidadãos, e eu o que fiz é que já demonstrei as minhas capacidades. Estive presente, fui líder, apresentei resultados. Eu não sou um profissional da política, mas sou um profissional de resultados. E esses resultados foram apresentados. À sua frente está hoje um homem que tem feito várias críticas a Gouveia Mel. Diz António José Seguro que ele revela imaturidade política, falta de preparação para o cargo, que quer atropelar a Constituição e também fala do risco de instabilidade institucional. Que riscos vê neste homem que está à sua frente perante essas acusações que lhe faz? Em primeiro lugar, eu quero dizer que sou professor universitário. Portanto, vivo do meu trabalho. Sou um pequeno empresário. Vivo do risco de empreender. É isso que eu faço. Portanto, não sou um dependente da política. Em segundo lugar, o senhor tem todo o direito de se candidatar a Presidente da República. Nunca ouviu, até hoje, nenhum argumento meu a dizer que o senhor não tinha esse direito. Mas uma coisa é o direito. Outra coisa é a experiência que o qualifica para desempenhar essa função. O senhor não vai para Belém dar ordens aos partidos. O senhor tem que dialogar. Que experiência é que tem de diálogo com os partidos? Que experiência é que tem de diálogo com os governos? O que é que o senhor conhece do sistema de governo e do sistema político? Votar em si é uma aventura. É um tiro no desconhecido. Mas, que experiência é que o senhor tem das instituições europeias? Que são fundamentais, que são cruciais. Aliás, um dos exemplos da sua ausência, eu não direi de experiência, até de sensibilidade, foi que o senhor anuncia a sua candidatura numa semana de campanha eleitoral para as legislativas. Nem o tempo do Presidente o senhor sabe qual é. É isso que não o qualifica. Com todo o respeito, é isso que eu lhe quero dizer, olhos nos olhos. Possibilidade de resposta para fecharmos este assunto, Henrique Gouveia Mel. Isto, mais uma vez, são argumentos que eu considero de pequena política. Na realidade... Mas porquê é que é de pequena política? Vamos ouvi-lo? Porquê é que é de pequena política? Na realidade, eu vivi também do meu salário e, portanto, nisso estamos perfeitamente nas mesmas circunstâncias. Nunca me retirei perante um desafio. Fui sempre um líder respeitado, pelos vistos,
pelos vistos, os seus parceiros não o respeitaram da mesma forma. Portanto, isso é a grande política. Não é grande política, não é grande política. Mas também lhe queria dizer o seguinte. Eu concretizei coisas muito complexas. Negociei coisas muito complexas. Não julgo que tem mais experiência de negociar do que ele. Mas o que é que negociou? Explica. O que é que isso qualifica acordos, para candidato? Acordos internacionais, operações complexas com diversos países. Henrique Ovimel, desculpe, mas não tem absolutamente razão, absolutamente nenhuma. Eu fui líder num momento difícil da vida do nosso país, quando o país estava sob assistência financeira. E mesmo quando era fácil tomar opções que me pudessem proteger, opções de natureza partidária, eu defendi sempre o interesse nacional. E isso custou-me muitas incompreensões, mas estive sempre do lado do serviço do nosso país. E, portanto, verdadeiramente, eu tenho experiência, quer em momentos calmos, quer em momentos de grande agitação. Sabe que eu fui o único português, até ao momento, que fui deputado de um relatório de um tratado europeu. Eu sei o valor da negociação. Eu sei o valor do compromisso. Liderar em democracia não é dar ordens. Liderar em democracia é fazer compromissos, alianças, promover consensos. E é isso que o nosso país precisa. Há coisas fantásticas que o país progrediu, mas há outras áreas, na saúde, no acesso à habitação, num futuro bloqueado para os nossos jovens. Precisam de um presidente ativo, de um presidente exigente, de um presidente liderante, de um presidente inspirador. E para é essa fechar, experiência que eu trago, esta energia e esta força. Está ou não à altura desse desafio para fechar este assunto? Eu estou, mas quem não está é o senhor. Porque o senhor é um líder para a estagnação. É um líder para a estagnação e quando isso era-lhe em casa para dizer isso, é isso? Posso falar? Posso, faz favor. Muito obrigado. Mas quer dizer, o senhor só apenas diz slogans vazios, eu gostava que provasse. Faça favor. Porquê é que eu sou um líder para a estagnação? Eu vou tentar explicar. No momento da Troika, o senhor tinha, do outro lado da governação, uma maioria absoluta que não precisava que o senhor se abstivesse no Orçamento de Estado. Mas precisava ao país? Que o senhor se abstivesse no Orçamento de Estado, que passou leis inconstitucionais, que prejudicaram a população, Leis. Está a ver. O Orçamento de Estado é uma lei. A lei, desculpe, que tem razão. Você não está preparado. Não, desculpe lá. Não é, vamos concluir. O Orçamento de Estado é uma lei, não são várias leis. Está outra vez a atacar com o pormenorzito. Não é o pormenor. Deixe-me dizer... É que o senhor não está qualificado para ser candidato. A lei do Orçamento de Estado, da altura, passou normas inconstitucionais que foram reprovadas no Tribunal. E mais, o senhor, quando deputados da sua bancada quiseram colocar em questão essas normas, o senhor opôs-se e até tentou levantar um processo disciplinar. Portanto, o que eu lhe posso dizer é que o senhor é um líder para a estagnação. Portugal precisa de um líder para a mudança. Esse é o slogan que o senhor traz de casa. Sabe quando eu estava a ouvir com atenção o que é que me parecia? A Catarina Martins. Porque ela disse precisamente aqui os mesmos argumentos. Vi que teve atenção ao argumentário dela. Então, se calhar é porque são verdade. Mas, senhores, já passaram 12 minutos e meio. Não, desculpe. Aquele é um momento importante da vida do nosso país. E eu escolhi Portugal. É isso que eu escolho sempre. Mas, senhores... É que a independência e o patriotismo, a independência e o patriotismo não se anunciam. Cumprem-se no dia-a-dia. Isso é que é importante. O senhor, por exemplo, espero que não tenha dúvidas disso sobre mim. Não é? O senhor diz que é um candidato independente. Quem é que foi reunir com o líder do CDS à noite num bar de Lisboa? Foi o senhor. Quem é que foi almoçar num almoço secreto com o líder do Chega? O senhor. Quem é que escolheu como mandatário um ex-líder partidário do PSD? O senhor. CDS, Chega, PSD. Todos juntos. É isso que o senhor representa. É esse campo político. Não, eu represento outro campo político também, que é o PS, e sabe muito bem que o senhor representa uma facção... O PS? Só um momento, António José Seguro. O senhor representa uma facção do PS, nem consegue fazer o pleno do PS. E daí a sua preocupação e esses ataques que me está a fazer a mim, que eu considero, a política isso habitual. Mas vamos passar... Não vamos passar. Não, peço imensa desculpa. Isto é da maior importância. Eu vou pedir desculpa, mas temos que avançar nos temas. O Henrique Gouveia Melo, que disse que era um candidato a partidário, acabou de dizer que representa o PS. Bem, não só é uma observação que demonstra que o senhor diz o que lhe apetece em cada momento, como foi assim com o serviço militar obrigatório, que já mudou de opinião, agora transformou-se num candidato partidário. No candidato partidário. Eu não disse que representava o PS, estou a dizer que o senhor não representa o PS todo, que é uma coisa diferente. Mas Henrique Gouveia Melo, vamos lá ver. Vamos fechar. Eu não represento nenhum partido. Não, o senhor eu não trago representa toda a minha partido. história
e todo o meu percurso político, sou uma pessoa de mãos limpas, sou uma pessoa íntegra, que o senhor não tem nada para apontar em matéria de honestidade. Não lhe apontei nada disso. E sou candidato porque ambiciono ser o presidente de todos os portugueses. Muito bem, vamos avançar. Mais importante, onde se vem é para onde é que se quer ir. Não, eu agora não o senhor assumiu aqui, claramente, António José Seguro que e Henrique Gouveia Melo. que não é um candidato partidário. Nós já percebemos as vossas posições, vamos avançar. A revista The Economist distinguiu Portugal como a economia do ano. Há quem veja isto como uma prova de progresso sólido e quem alerte para ilusões estatísticas. Henrique Gouveia Melo, o senhor avisa que Portugal não deve enganar-se com elogios que vêm de lá de fora. Esta distinção é uma mão cheia de nada, no seu entender, ou traz aqui alguma esperança para o futuro? Não, quer dizer, traz sempre alguma esperança. Mas, no entanto, nós temos uma economia muito dependente do turismo neste momento. Cerca de 20% do nosso PIB é produzido no turismo ou em atividades que estão relacionadas com o turismo. O turismo é muito conjuntural. Sim. Isso pode nos fragilizar imenso. Portanto, nós não podemos pensar que estas boas notícias são boas notícias para uma economia de médio e longo prazo. Nós temos que diversificar a nossa economia, temos que reindustrializar verdadeiramente o país e temos que ter uma economia mais produtiva que consiga pagar mais. Como é que fazemos isso? Introduzindo conhecimento e introduzindo capacidade nessa economia, ou seja, tecnologia. Mas para fazermos isso, temos que ter também um modelo social coeso, ou seja, uma economia com coesão. Porque uma economia sem coesão é uma economia que desmotiva os trabalhadores. E nós precisamos ter toda a gente motivada para fazermos uma transformação, uma verdadeira transformação do país. Já iremos falar de salários, mas percebo que tiveram reações diferentes à divulgação desta distinção da The Economist. O António questionou a necessidade de alterar a legislação laboral. Para que a mudança quando a economia nacional está a ser elogiada internacionalmente? O que é que esta distinção significa para alguém que ganha pouco e por muito que trabalhe não vê grandes perspectivas de ter um salário melhor nos próximos anos? Em primeiro lugar, quando se elogia a economia de Portugal, eu fico satisfeito. Ponto. Segundo, fui ver porque é que se elogia. Os fundamentos. Um dos fundamentos é que o mercado laboral é dinâmico. Ora, se é dinâmico, eu pergunto porque é que é preciso alterar a legislação laboral. Terceiro, uma coisa é a economia funcionar. Outra coisa é que todas as pessoas beneficiem dessa economia mais produtiva. Isso não está a acontecer. Nós hoje temos pessoas que têm dificuldades em chegar ao final do mês. Sim. Que ganham pouco. Os salários são baixos. Mesmo o salário médio é um salário baixo no nosso país. Nós precisamos ter uma economia competitiva, uma economia de excelência. Precisamos de modernizar o país, de o capacitar. Isso faz-se na tecnologia e faz-se na qualificação das pessoas. É aí que se ganha competitividade? Ganha-se muita competitividade aí, mas também se ganha de outra forma. Mantendo o Estado Social forte, como é que se acaba por equilibrar as duas coisas? O Estado Social forte é importante, mas para isso é preciso nós criarmos riqueza. E, simultaneamente, continuarmos a apostar na qualificação das gerações mais novas de portugueses. Agora, nós precisamos ter uma economia que perceba os tempos em que estamos a viver. Uma economia que, do ponto de vista da sustentabilidade, seja uma economia eficiente, seja uma economia robusta, seja uma economia verde, mas precisamos ter um plano nacional de aquisição e difusão de pequenas e médias empresas, para que as nossas empresas ganhem dimensão e para que, sobretudo, os jovens tenham oportunidades de emprego cá dentro e não imigrem. E para que possam pagar também melhores salários. Aliás, ambos defendem que a política dos baixos salários tem de acabar. Este fim de semana ouvimos o Primeiro-Ministro a elevar a fasquia, a falar de um salário mínimo nos 1.500, 1.600 euros, num salário médio nos 3.000. Henrique Gouveia Melo, isto é para ser levado a sério? Não, parece-me que, mais uma vez, é uma política declarativa e não uma política de resultados. É muito fácil fazer declarações, especialmente quando estas declarações coincidem com períodos eleitorais. Eu gostava mais de uma política de resultados. Nós tivemos há pouco tempo, o Governo teve há pouco tempo, a discutir o salário mínimo, de 870 euros e para o ano de 920, se não me engano. E agora vem, de repente, anunciar um salário mínimo de 1.600 euros e um salário médio de 3.000 euros. Bem, eu gostava de ver como é que nós chegamos lá. Claro que era muito bom que chegássemos lá e devemos ter todos a ambição de chegar lá. No entanto, esta coincidência deste tipo de declarações em períodos eleitorais parece-me um bocado estranho. O que é importante é dizer claramente como é que o vamos fazer. O senhor é mais liberal na economia, já se assumiu enquanto tal. Diz que a economia portuguesa vive em águas estagnadas e que defende por isso uma maior flexibilidade no mercado de trabalho. Onde é que, na sua opinião, e não estou obviamente a falar das alterações que estão a ser feitas neste momento ao Código Laboral, mas onde é que, na sua opinião, pode existir essa flexibilidade?
Olha, nós temos que tirar os custos de contexto às empresas. Os custos de contexto são burocracia elevada, justiça lenta. Só essas duas áreas equivalem, se calhar, a uma percentagem elevada do IRC. Estamos a falar em descer um ponto percentual do IRC, mas não estamos a fazer as coisas que verdadeiramente interessam. Esta questão da política laboral, nós temos de ter cuidado para não para não partir a coesão social, porque não há nada como um trabalhador motivado. E nós precisamos ter os trabalhadores connosco, trabalhadores e empregadores têm que estar todos na mesma economia, porque senão não faz sentido. O que é que nós temos que fazer verdadeiramente, na minha opinião? Um novo contrato social. E esse novo contrato social tem que fazer coisas concretas. Nós temos que resolver o problema da habitação que afeta as pessoas. O problema da saúde e da desorganização que nós temos. Enquanto estamos a falar de salários irrealistas, temos um problema concreto para resolver, que é o da saúde. Temos problemas na educação. Temos que renovar o Estado. O nosso Estado está mal estruturado, está mal organizado, é ineficiente. Temos que reestruturar o Estado. E, portanto, há um conjunto de coisas que têm que ser feitas. Se não fizermos... O Presidente o que é que fará, no caso o Presidente tem uma coisa muito importante, tem uma ferramenta muito importante, que é a magistratura de influência. E de dar foco verdadeiramente aos problemas e de ser rigoroso e exigente com a governação, porque é isso que tem que ser. E ajudar, de alguma forma, através até desse rigor e da governação, uma melhor governação. Penso que neste aspecto estejam ambos de acordo, António José Seguro. Bem, há aqui uma convergência de opiniões em relação àquilo que disse Henrique Gouveia Melo, nomeadamente naquilo que é uma proclamação, uma ambição ou mera propaganda por parte do Primeiro-Ministro. Em relação relação, nomeadamente, à necessidade de flexibilizar a economia? Vamos lá ver. Eu sou um defensor da concertação social. E é na concertação social que se devem definir questões essenciais que têm a ver com o crescimento económico, a produtividade, os ganhos dessa produtividade, como é que eles são redistribuídos e possam existir melhores salários. Eu não compreendo que há 4 ou 5 meses o Primeiro-Ministro, na sua proposta eleitoral, tinha um valor para o salário mínimo e agora, de um momento para o outro, apresenta outro valor completamente. Não sei qual é a evidência. Pergunto-lhe, não sei qual é a evidência. Quer dizer, e, portanto, aquilo que me parece importante é que a política em Portugal tem que ser baseada mais em factos, em evidências e em estudos. Há imensos estudos que demonstram como é que nós podemos ser mais produtivos, como é que nós podemos ser mais competitivos, como é que podemos ter uma economia de excelência. E esses recursos são fundamentais, como disse, para aumentar salários, para aumentar pensões e também para financiar o nosso Estado Social. Isso para mim é essencial. Agora, concertação social, isso é vital. E parece que foi algo que o Governo desistiu da concertação social. Se fosse Presidente, o que é que faria? Chamaria o Primeiro-Ministro para ter uma conversa sobre ele, sobre esta ambição? E o chamar o Primeiro-Ministro dá sempre um ar de dramatismo. Não há encontros semanais, portanto não é por aí. Eu, todas as quintas-feiras, se merecer a confiança dos portugueses, reunirei com o Primeiro-Ministro. Não é para tomar um chá, não é para conversar. É uma reunião de trabalho, bem preparada, previamente. E, naturalmente, que as grandes questões que neste momento se colocam ao nosso país, desafios essenciais, entre os quais o da economia, mas também o da saúde, ou do acesso à habitação, ou dos jovens terem futuro, naturalmente que estão nas minhas prioridades, como a questão demográfica. Sim, já falámos sobre isso. Ambos já mostraram grande preocupação com a crise de confiança na justiça e também com os contornos do caso Influencer. Henrique Gouveia Melo mostrou-se indignado, criticou o estado de vigilância, interroga se estamos num estado semelhante ao tempo da PIDE. Concorda com ele? Vamos ver. Há determinadas situações que nos levantam dúvidas sobre o sistema de justiça. Eu já tive a oportunidade que a justiça precisa de se explicar, precisa de esclarecer. E não me parece bem que o Procurador venha falar em prendas de Natal e não prendas de Natal perante processos importantes, um deles investigando... Ele diz que foi mal interpretado. Um deles, quer dizer, está bem, mas quer dizer, a Justiça tem que dar esclarecimentos, tem que dar posições muito claras. Agora, sobre as escutas, eu não gosto de ver devassa na praça pública. Eu não gosto de ver de escutas, ainda por cima, escutas que nem sequer têm nada a ver com processos, mas se mesmo tivesse, eram graves na mesma. Portanto, eu considero isso. Agora, eu não retiro nenhum instrumento àquilo que o Ministério Público deve fazer para combater o crime. Hoje, aliás, é um dia que se comemora o crime contra a corrupção. Nós precisamos de ter mecanismos mais efetivos para prevenir a corrupção no nosso país. E onde é que traça essa linha da necessidade da Justiça investigar e do abuso do Poder Judicial? Bem, essa linha está definida na Constituição e nas leis. Precisam de ser cumpridas.
quando vem para a praça pública devassa de escutas, isso está a violar a Constituição e está a violar as leis. E o Presidente deve ser apenas um moderador moral ou deve ser mais do que isso? Eu já disse no último debate que tive aqui que é meu desejo e minha intenção chamar o Procurador, e portanto estou a dizer chamar o Procurador para termos uma conversa séria sobre esses procedimentos. Henrique Gouveia Melo, acha mesmo que a atual situação pode comparar-se com a vigilância política do passado? Vamos ver, nós o que temos de ter cuidado, não se compara porque a vigilância política tinha um objetivo político determinado. No entanto, o que nós não podemos cair é num sistema de vigilância alargado, descontrolado e que de alguma forma retira confiança na justiça. A justiça tem que ser transparente, tem que ser equitativa para todos, tem que ser célere e os próprios atores da justiça têm que estar envolvidos nesta mudança da justiça. Todos nós reconhecemos que temos um problema na justiça e ele tem que ser resolvido. E a credibilidade da justiça afeta a confiança da população na justiça. Nós termos, nos momentos em que há eleições, libertação de casos e de dados que não se sabe de onde é que vêm, sobre processos que estão a decorrer e muitas vezes complexos, sobre determinados atores, não me parece que seja bom para a justiça, porque isso é uma justiça de pelourinho. Portanto, os próprios Como é que atores... reage àquilo que disse hoje o Procurador-Geral da República, de que o Ministério Público não tem agendas? O Ministério Público pode dizer que não tem agendas, mas tem que parecer não ter agendas também. Não basta só dizer. Porque tem que gerar confiança na população toda e tem que gerar esse bem essencial desse pilar da soberania e da democracia, que é a justiça. Neste aspecto, António José Seguro, totalmente de acordo. Mais um ponto de contacto entre si e o Almirante Gouveia Melo. Não se trata de um ponto de contacto, quer dizer, eu sou um defensor da nossa Constituição e do Estado de Direito Democrático. E, portanto, a justiça é um pilar essencial, mas que está a precisar de obras. Muito bem. Falemos de mais um tema, até porque o nosso tempo caminha largamente para o final. Gouveia Melo também considera que precisamos de um Presidente que compreenda o mundo e domine os assuntos da defesa. Num mundo instável, um Presidente pode falar de defesa sem conhecimento técnico ou isso fragiliza o desempenho do cargo? Não, vamos lá ver. O Presidente da República é um político. E um político tem uma visão do mundo. Eu, por exemplo, sou um europeísta. A nossa comunidade de destino, quer em matéria de progresso, quer em matéria de defesa e de segurança, é a Europa. Para mim isso é claro. Não é fundamental ter esse conhecimento da defesa? Porquê é que dá tanto destaque a isto, Gouveia Melo? Porque o que é que isto significa num cargo que não define estratégia militar, não dá ordens operacionais? Porquê é que é importante que um Presidente saiba bem? Não define, mas tem um poder de influência muito grande. E tem que entender o mundo, porque verdadeiramente o mundo neste momento está a sofrer uma mudança no sistema internacional que é perigosa, não só para a Europa, como também para nós, indiretamente. E aqui há uma diferença com o Dr. António José Seguro. Eu não sou europeísta. Eu sou um pé na Europa e um pé no Atlântico. É isso que sempre foi a nossa política há mais de 500 anos. E isso dá-nos liberdade estratégica e abre as opções. E, portanto, nós temos que ter esses dois pés. E é preciso perceber muito bem o que está a acontecer hoje na Ucrânia e com a Federação Russa. Se aquele conflito se resolver de forma negativa para a Europa, nós estamos sobre uma ameaça de um conflito a muito curto prazo, na própria Europa, que envolva eventualmente a própria NATO. E um Presidente português ter esse domínio dessas áreas, o que é que... Ajuda a diferença perceber, é que faz? Não, a diferença que faz é perceber um conjunto de problemas que não são problemas fáceis. E que António José Seguro, por não ter esse domínio, não entenderá, no seu entender? Eu não faço esse salto quântico para dizer que não tem. Estou a dizer é que tem essa facilidade. E mais, deixe-me dizer uma coisa que nunca é abordada. Nós estamos a construir, neste momento, a defesa em Portugal. Imagine que quer fazer uma casa. E antes de ter um plano de arquitetura e um plano de engenharia, vai comprar os materiais de construção. O plano de arquitetura chama-se Conceito Estratégico de Defesa Nacional. E a engenharia chama-se Conceito Estratégico Militar. Estão completamente desatualizados, mas nós já estamos a decidir o que é que vamos comprar. Esta falta de percepção da própria Presidência
de que as coisas têm que estar alinhadas, porque se não forem alinhadas, nós não conseguimos fazer uma coisa coerente. Fala-se muito em investir na defesa e investindo na nossa economia. Como? Como é que vamos fazer isso? Vamos comprar tudo de chave na mão ao estrangeiro? Muito rapidamente, António José Seguro. Peço imensa desculpa, mas estes assuntos não se tratam muito rapidamente. Não, muito rapidamente, porque faltam 3 minutos para o final. Mas... Primeiro, só dizer o seguinte. Eu considero que Portugal deve continuar a fazer parte da NATO, mas devemos aumentar a nossa autonomia estratégica. E aqui é uma divisão completa e uma separação com o Henrique Gouveia Melo. Eu não disse que devíamos aumentar a autonomia estratégica. Desculpe, não há divisão nenhuma. Se visse e se lesse o documento que os Estados Unidos acabam de publicar... Li o documento com muita atenção. Com ataques à Europa, com ataques que são feitos à Europa, demonstram a necessidade de nós reforçarmos a nossa autonomia estratégica. Não temos que dar cabo de nenhuma aliança. Agora, temos que depender mais de nós próprios. Temos que comprar europeu. E quando eu proponho que deve haver um sistema científico europeu que tenha uma aplicação dual da tecnologia que daí sai, é precisamente porque isso serve a defesa e a segurança da Europa e serve também a nossa economia. E nós precisamos disso. Mas aumentando a nossa capacidade estratégica, a nossa autonomia, torna-nos mais fortes e menos dependentes das oscilações, designadamente do Sr. Trump. Estamos no final, já lhe darei a palavra para terminar, mas eu quero só perceber, fazer aqui um foco numa questão que ainda não foi debatida nestes debates, que é quais são, porque nós sabemos que a Europa vive hoje um momento complicado, a maior ameaça militar desde o fim da Guerra Fria. Para terminar consigo, António José Seguro, quais são os critérios objetivos para uma decisão presidencial sobre guerra e sobre paz? Bem, isto não se decide assim, peço imensa desculpa. Nós estamos num processo de negociação para que haja cessar-fogo na Europa, designadamente na Ucrânia. O meu desejo é que esse cessar-fogo conduza a uma paz duradoura e uma paz sólida, mas não deve fazer com que os europeus durmam em serviço. Bem pelo contrário. Há decisões que nós temos que tomar desse ponto de vista. E, portanto, eu espero que nunca se chegue à situação de ter que se declarar guerra. Mas essa é uma possibilidade e, eventualmente, poderiam pensar a função presidencial também para esse contexto. Obviamente, ninguém a deseja. A mesma pergunta para si. Como tomará decisões se a paz falhar? Que critérios usará para decidir sobre guerra e paz? Os critérios serão os critérios decididos com os atores políticos todos, que fazem parte do sistema político. No entanto, deixe-me dizer-lhe que o foco na Europa é importante, o pilar estratégico europeu é importante, mas não deslaçado do pilar do Atlântico. No dia em que isso acontecer, entramos num outro tipo de problemas. E a nossa defesa, a defesa da Europa, ainda está muito dependente dos Estados Unidos. Só para dizer que na Europa estão cerca de 80 mil militares prontos para combate dos Estados Unidos. Equipamento de muito valor. A Europa não pode prescindir disso. Portanto, pensar que os europeus podem, neste momento, prescindir da ajuda americana para se defenderem é uma temeridade que eu julgo que é mais uma ingenuidade e uma temeridade do que... Aqui é que há acordo, nesta posição. Nesta posição há acordo. Nesta posição há acordo. E por isso é necessário que a Europa crie um sistema jurídico e um sistema de decisão, um arranjo institucional, onde possam também estar presentes quer o Reino Unido, quer a Noruega, como sabem, não fazem parte da União Europeia. E numa ação militar da NATO sem o mandato das Nações Unidas, como por exemplo já aconteceu no Kosovo, na altura Portugal, com Jorge Sampaio, não participou, mas sim nas forças de manutenção de paz, de que lado estará Portugal consigo na presidência? Do lado da NATO, enquanto aliado, ou do lado do direito internacional? Para fechar? Portugal estará do lado da defesa dos interesses de Portugal e dos portugueses. Isso é claro. Sim. Para mim, a NATO é um coletivo defensivo. E, portanto, só julgo que nós devemos fazer operações na perspectiva defensiva e não numa perspectiva ofensiva. Henrique Gouveia Melo, António José Seguro, muito obrigada. Muito boa noite. Pela presença aqui hoje. O próximo debate na SIC e na SIC Notícias será já depois de amanhã, quinta-feira, às 9 da noite. Coloca frente a frente os candidatos apoiados pelo Chega e pelo Livre, André Ventura e Jorge Pinto. Boa noite. O Expresso tem uma nova subscrição que lhe dá acesso completo ao The New York Times, com atualidade, jogos, culinária e muito mais. E ainda aos conteúdos exclusivos da SIC Notícias, incluindo o Direto Vertical, a nova e inovadora emissão que se adapta ao seu smartphone. Subscreva em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.